Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje realmente a gente tem um dos episódios mais esperados e mais solicitados pelas nossas ouvintes e pelos nossos ouvintes, que é a discussão sobre a teoria da reprodução social, muito comentada nos movimentos feministas de vanguarda. E para essa tarefa hoje, eu vou entrevistar uma convidada internacional, a nossa companheira Josefina Martinez, do Pão e Rosas, do Estado Espanhol. Ela é autora do livro Patriarcado e Capitalismo e dirigente da Corrente Revolucionária de Trabalhadores e Trabalhadoras, que é a organização irmã do MRT no Estado Espanhol e na Catalunha. Bem-vinda, Josefina! Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Diana, por esta invitación. Muito bom ter você aqui hoje. Bom, gente, antes de começar, eu queria só deixar aqui a revolta do grupo de mulheres Pão e Rosas diante do assassinato da jovem Kathleen Romeu pela polícia no Rio de Janeiro, e por isso a gente diz: basta de mulheres mortas pela bala da polícia, nenhuma menos. Bom, gente, hoje a gente vai pela primeira vez trabalhar com dublagem para que todos consigam compreender o conteúdo que vai ser transmitido pela Josefina em espanhol e vai ser dublado pela nossa companheira Clara do Pão e Rosas aqui de São Paulo. Agradeço a equipe técnica do nosso podcast também por mais essa empreitada. Bom, como eu estava falando, a gente vai então hoje abordar a discussão sobre a teoria da reprodução social, que é um debate mais recente no movimento feminista, que é bastante em diálogo e, em partes, também em polêmica com o marxismo. A gente vai conhecer quem são as principais referentes dessa teoria, as suas subdivisões, o que nós do Pão e Rosas consideramos que são aportes para a discussão da luta das mulheres desde uma perspectiva marxista e o que são diferenças no marco do marxismo revolucionário. Para dar início, eu gosto de uma citação da Cinzia Arruza, que é uma das teóricas da reprodução social, que ela fala o seguinte, abre aspas, reprodução social no marxismo é o processo de reprodução de uma sociedade em sua totalidade. Reprodução social no feminismo marxista é a manutenção e reprodução da vida em nível diário e geracional. Reprodução social designa a forma na qual o trabalho físico, emocional e mental necessário para a produção da população é socialmente organizado. Por exemplo, preparo da comida, educação dos jovens, cuidado dos idosos e doentes, assim como as questões domésticas e todo o caminho até a sexualidade. Fecha aspas. A definição que ela faz me parece que ajuda a entender o conceito de reprodução social no marxismo, e depois qual a compreensão desse termo reprodução social no feminismo marxista. Ainda que a amplitude com a qual ela descreve tenha a ver com algumas diferenças que a gente tem e que a gente vai debater aqui hoje. Bom, a Josefina escreveu um texto muito bom recentemente chamado Feminismo da Reprodução Social ou Feminismo Socialista. Eu indico a todas e todos, tá no Esquerda Diário também. Então, para começar, eu queria que você, Josi, comentasse mais a definição dessa teoria, ou seja, o que é a teoria da reprodução social, o que é a divisão que existe dentro dessa teoria entre unitárias e dualistas, e também quem são as principais referentes. Eu citei algo aqui da Cinzia Arruza para já ajudar nessa introdução, mas explica mais para a gente. Bom, perfeito. Veja, para explicar isso, comecemos alguns anos atrás. Com a nova onda do movimento de mulheres em nível internacional, o debate teórico e estratégico no feminismo foi reativado. O que hoje conhecemos como a teoria da reprodução social começou a ser difundida um pouco mais a partir de um livro que foi publicado no ano de 2017. Esse livro se chama Teoria da Reprodução Social, Remapeando a Classe, Recentralizando a Opressão, editado por uma feminista marxista, Titi Bhattacharya,
e publicado pela Pluto Press. Nesse livro, foram compilados vários artigos de várias teóricas feministas que se identificavam como referências desta teoria da reprodução social. Além da Batacari e Arusa, que você mencionou, outras, por exemplo, são a Susan Ferguson e o David McNally. Ainda como vamos explicar, na realidade, elas estão retomando o debate que se iniciou nos anos 70 e início dos anos 80. Outra referência muito importante é o livro de Lise Vogel, O Marxismo e a Opressão das Mulheres em Direção a uma Teoria Unitária, que foi publicado em 1983 e que foi reeditado em inglês há pouco tempo. Então, como essas autoras definem a teoria da reprodução social? Titi Bhattacharya assinala na apresentação desse livro que a teoria da reprodução social se propõe a analisar que a relação entre o capitalismo, feito para produzir mercadorias, e o trabalho, realizado para produzir as pessoas, são parte da totalidade sistêmica do capitalismo. Essa pode ser, então, a primeira aproximação à teoria da reprodução social. Na sociedade capitalista, há uma relação necessária entre a produção das mercadorias e a reprodução da força de trabalho, sem a qual essas mercadorias não podem ser produzidas. Dizendo em termos mais concretos, quando as trabalhadoras e os trabalhadores vão para a fábrica com seu trabalho, eles produzem mercadorias que são as vestimentas, os carros ou os sapatos. Mas quando voltam para casa, eles têm que se alimentar, se vestir e descansar para poder voltar ao trabalho no dia seguinte. E têm que se curar se estão doentes e se educar quando são crianças. Tudo isso implica em determinadas tarefas, ou seja, trabalhos que são necessários para a reprodução dessa força de trabalho e, portanto, para o sistema de conjunto. Uma parte importante dessas tarefas são realizadas no lar, na casa, como trabalho não remunerado. E outras tarefas são realizadas fora do lar, como no hospital com enfermeiras ou nas escolas com as professoras. E como sabemos, essas tarefas estão majoritariamente na mão das mulheres. Em um quadro mais geral, podemos dizer que a teoria da reprodução social busca dar uma explicação à relação entre exploração, que é de classe, e opressão, nesse caso, a opressão de gênero. Isso nos leva a nos perguntarmos justamente pela relação entre exploração e opressão. Ou, em outros termos, poderíamos perguntar que relação há entre capitalismo e o que se chama de patriarcado. Isso que a teoria da reprodução social busca responder. Como dizíamos antes, este debate se desenvolveu com muita força nos anos 70, durante a segunda onda do movimento feminista, porque nesse momento surgiram muitas correntes dentro do feminismo que deram diferentes respostas a essa pergunta. Por um lado, tivemos o feminismo radical. São as feministas que trouxeram o conceito de patriarcado e sustentaram que o patriarcado era um sistema de dominação completamente dependente do capitalismo e que era o principal eixo da opressão das mulheres, acima de qualquer outra questão. Para ser mais clara, para o feminismo radical, a divisão de classe da sociedade era secundária para pensar a opressão das mulheres. Para elas, todas as mulheres, fossem trabalhadoras precarizadas ou donas de empresa, eram igualmente oprimidas por todos os homens. Isso era o que afirmavam. Essa posição, além do mais, gerava como consequência uma política separatista no movimento, porque as feministas radicais propunham que as mulheres se organizassem em grupos exclusivamente de mulheres e questionavam as mulheres que se organizavam em sindicatos ou em partidos políticos junto com seus companheiros trabalhadores, ou em organizações, por exemplo, antirracistas. Então, era uma posição que acabava sendo reacionária, dividia as pessoas oprimidas entre si e deixava de lado a luta contra o sistema capitalista. Esse sistema acabava sendo naturalizado como algo que não era necessário mudar. Sim, e na realidade, pelo menos aqui no Brasil, continua existindo essa corrente do feminismo radical, sempre com as suas posições transfóbicas, inclusive. Sim, exatamente. Aqui na Espanha, esse debate é muito forte. E retomando um pouco então, diante desse feminismo radical, surgiram feminismos anticapitalistas de vários tipos, que diziam que, na realidade, o que havia era uma relação unitária entre patriarcado e capitalismo, que não eram sistemas independentes, mas poderíamos dizer diferentes aspectos de um mesmo sistema, o capitalista patriarcal. Mais concretamente, essas teorias unitárias diziam que a questão de gênero não pode ser pensada, nem muito menos se resolver, se não lutamos também contra as relações de exploração e contra o capitalismo na sua totalidade. Isso, no plano teórico, se tornou, então, uma formulação de uma análise unitária da opressão e da exploração.
E como disse antes, um trabalho muito importante nesse sentido é o da feminista estadunidense Lizzie Vogel, que o que fez foi retomar e desenvolver questões já apresentadas por Marx e Engels e outras que não haviam sido tão analisadas previamente. Sim, Josi, eu acho que daria para sintetizar a questão da divisão dentro da teoria da reprodução social com dualistas e unitárias da seguinte forma, assim. As dualistas consideram que patriarcado e capitalismo são independentes, né? Como você explicou, isso surge do feminismo radical. E as unitárias consideram que o sistema patriarcal não é autônomo ao capitalismo, né? Não é uma coisa autônoma. Acho que isso é importante porque, no caso, as dualistas consideram que é possível, né, reverter o patriarcado mantendo o capitalismo, e as unitárias apresentam a necessidade de enfrentar patriarcado e capitalismo juntos, né, o que nesse caso nos coloca mais próximas das unitárias, né, digamos assim. Inclusive, eu acho interessante dizer que as unitárias elas partem de que a opressão de gênero é anterior ao modo de produção capitalista, né, afirmando que é certamente verdadeiro que a opressão de gênero tenha existido bem antes do advento do capitalismo, mas que isso não significa que as formas que assumiu tenham sido sempre as mesmas. Né? Isso também a gente compartilha dessa visão. Mas aqui eu acho que vale resgatar o debate que a Cinzia Arusa faz com a Ellen Wood, que, bom, a Ellen Wood afirma que o capitalismo usa a opressão de gênero, mas que poderia viver sem ela, né? Que não precisava, na verdade. Né? E a Cinzia ela rebate esse argumento dizendo o seguinte: o erro de muitos teóricos marxistas é que permanecem fortemente ligados à ideia de hierarquia entre exploração principal e opressão secundária, para um feminismo marxista no qual a noção de reprodução social ocupa um papel central. Eu acho que nesse trecho, eu acho que fica bem marcado um ponto de diferença, né, que eu acho que você vai comentar mais para frente, que é essa discussão do que seria o principal entre exploração e opressão. Né? Aqui tem um limite dos nossos acordos também com as unitárias, né? É o fundo de todo o debate, que amplia muito o conceito de classe trabalhadora ao entender que reprodução social e exploração têm o mesmo peso. Né? Por isso que dizem que nenhum é principal, né? Porque teriam o mesmo poder de fogo, digamos assim, no capitalismo, né? O mesmo peso, né? Nesse sentido. Né? Daí, para a gente seguir um pouco, eu já te perguntaria diretamente sobre essa polêmica, né? Ou seja, a polêmica que a teoria da reprodução social apresenta, especialmente as dualistas, né? Mas, enfim, em algum sentido também tem um debate com as unitárias, de que o Marx não abordou na sua obra o problema da reprodução social. Como que você vê isso, Josi? Sim, isso é muito importante, porque nos últimos anos sabemos que há muitas teorias, tanto as pós-modernas como aquelas do feminismo radical e outras, que trazem a ideia de que o marxismo nunca elaborou uma teoria adequada para a questão da mulher, ou para pensar a relação entre gênero e classe. No caso das teóricas da teoria da reprodução social, há diferentes posições. Primeiro, digamos que há uma divisão muito grande, por exemplo, entre as que abordam essas questões a partir de posições autonomistas, a mais conhecida é Silvia Federici, e aquelas que viemos mencionando que se localizam próximas ou por dentro da tradição marxista, como Vogel e Arusa. No caso das feministas autonomistas, estas diretamente acusam o marxismo de não poder entender a opressão dentro do capitalismo patriarcal. Para Silvia Federici, Marx diretamente estava equivocado porque só via produção de mais-valia e exploração no trabalho das fábricas, oficinas, entre outros. Enquanto para os autonomistas, o trabalho no lar é exploração da mesma forma que acontece em uma fábrica. Agora, vamos explicar um pouco mais essa ideia. Por outro lado, existem as feministas da teoria da reprodução social como Vogel, que retoma Marx como ponto de partida e se baseia, sobretudo, em suas elaborações como a do Capital, em que toda a análise de Marx sobre a força de trabalho é um elemento chave para o capitalismo, porque sem força de trabalho e mais-valia não há capital. Vogel disse que Marx chegou até aí dizendo isso, mas não desenvolveu mais como se produz essa força de trabalho, e que papel cumpre nessa reprodução da força de trabalho o trabalho das mulheres feitos nos lares. Vogel, então, propõe desenvolver esse aspecto. No entanto, como você dizia, há outras autoras da teoria da reprodução social que se distanciam muito mais da tradição do feminismo socialista. Por exemplo, a Suzy Ferguson. Esta autora diz, por exemplo, que Engels cometeu erros de origem,
na teorização sobre a questão da opressão das mulheres, porque, segundo Ferguson, Engels separava de forma dualista a opressão e a exploração, e que deixava a primeira como algo que poderia ser postergado indefinidamente. Na verdade, essa autora que estou mencionando, a Suzy Ferguson, se baseia em um fato real, que é que os partidos comunistas no pós-guerra, em geral em todo o mundo, tinham posições verdadeiramente horríveis em relação à opressão das mulheres. Efetivamente, dizem que se colocassem as reivindicações das mulheres, isso poderia dividir a classe operária. Mas o erro de Ferguson é que ela não diferencia o que foi o stalinismo e o marxismo. O stalinismo efetivamente postergava a questão das mulheres, mas o marxismo não. Eu faço esse debate com Ferguson neste artigo que você mencionou. Na verdade, o que eu aponto é que ela não tem nenhuma sustentação para fazer essas afirmações, como mostra o trabalho clássico de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ferguson apresenta a teoria da reprodução social como se fosse algo de conjunto superador em relação ao feminismo socialista. Eu creio que Ferguson não diferencia as diversas versões sociais-democratas ou stalinistas do marxismo, do que é uma posição revolucionária, que está presente tanto em Marx e Engels, como também nas posições posteriores na corrente que nós chamamos de feminismo socialista, que se apoia nas elaborações de Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Lenin, Trotsky e demais. Sim, realmente essa não diferenciação que você falou entre o que é um marxismo social-democrata e também o que é o stalinismo, né? A não diferenciação disso com o que é uma posição revolucionária no marxismo, acho que é bastante decisiva, né? Porque algumas teorias feministas constroem a sua polêmica com o marxismo, mas a partir das suas versões não revolucionárias, né? Aí fica fácil, né? Mas, enfim, para toda essa discussão, acho que é importante a gente destrinchar isso para entender também com quem que cada corrente está debatendo, né? Acho que aqui também é importante ver que no caso das unitárias, como a Titi Bhattacharya, que você já citou também, se expressam posições mais de esquerda, né? Buscando tratar temas relacionados a classe trabalhadora, mas na realidade se trata de um conceito de classe trabalhadora mais amplo, né? O que tem a ver também com a relação e diferença entre reprodução social, né, com um conceito mais amplo, e o trabalho doméstico, né, mais especificamente. Né? Para muitas delas, classe trabalhadora passa a ser um conceito amplo demais, inclusive em algumas vertentes políticas, chegando a tratar como algo tão amplo que não existem as classes médias na sociedade, né? É 1% de bilionários e os 99% restantes, né? O que acaba também sendo um fundamento para capitular todo tipo de reformismos, né? E também o conceito em si de trabalho se amplia, porque a reprodução social abarca até mesmo a sexualidade, né? Então, o conceito de luta de classes também se amplia e fica difuso. Enfim, eu faço alguns comentários, Josi, também justamente para você abordar sobre a diferença de conceitos entre o que é o trabalho doméstico, o que é a reprodução social, e a partir daí também apontar quais são os aportes, né, que você considera corretos da teoria da reprodução social. A gente foi abordando um pouco, né, mas eu acho que vale sistematizar um pouco mais. O que você me diz me parece muito correto, todos os apontamentos. Creio que esse debate é muito importante. Surgiu nos anos 70, mas volta na atualidade. Por exemplo, durante as greves de mulheres na Espanha e em outros países, se debatia muito no movimento de mulheres se poderia fazer uma greve de mulheres centrada na greve dos cuidados ou da reprodução, deixando de fazer o trabalho doméstico nas casas. Essa era uma posição. A outra, nós do Põe Rosas, dizíamos que era necessária uma greve nos locais de trabalho, como parte de uma greve geral e como parte dessa greve de mulheres. Por trás dessas posições, há um debate sobre o que é o trabalho doméstico, como você dizia, e o poder de fogo que há em paralisá-lo. No caso das autoras autonomistas, como Silvia Federici, elas afirmam que o capitalismo é uma grande fábrica social onde todos os trabalhos têm a mesma importância, desde o trabalho em uma fábrica até o trabalho que se faz dentro de casa, ou inclusive o que faz um estudante, porque elas consideram isso também como parte de um trabalho. Mas vão além. Dizem que, na realidade, que o trabalho dos lares, esse trabalho não reconhecido e não remunerado, é um dos pilares fundamentais do sistema capitalista patriarcal. E, portanto, se deseja demonstrar sua importância, se afeta a todo o sistema. Por isso, propõe uma greve dos lares, como estratégia de luta, como cooperativas desse tipo de trabalho, etc. Na teoria da reprodução social,
na sua vertente marxista, se responde que não. O trabalho doméstico não produz mais-valia. Isso não quer dizer que se desvalorize o trabalho das mulheres no lar. Não se trata de uma caracterização moral. O que estamos discutindo é uma análise sobre qual é a relação entre o trabalho e o capital, a acumulação de capital. E o que se discute na teoria da reprodução social é que esse trabalho é necessário para a reprodução da força de trabalho e, portanto, necessário para o capital. Mas esclarecemos que é um trabalho que não se encontra de forma direta orientado pelas regras da acumulação capitalista. Tem uma relativa autonomia. Não está produzindo mais-valia, mas sim o que Marx chama de valor de uso, ou seja, produtos do trabalho que não estão destinados a serem comercializados no mercado, mas somente a serem consumidos. Essa definição é claramente um aporte da teoria da reprodução social para dar uma explicação sobre o papel do trabalho doméstico na relação com o capitalismo. Vejamos um exemplo. Quando fazemos uma sopa em casa, é para comer, não para vendê-la no mercado. E essa é a diferença entre o trabalho que faço na minha casa, quando faço uma sopa, e o trabalho de uma cozinheira numa cozinha industrial. Eu posso fazer a sopa, eu posso fazer jejum, eu posso fazer a sopa 3 horas mais tarde ou fazê-la em 10 minutos. Ao contrário, a cozinheira da cozinha industrial não pode decidir nada disso, porque se ela atrasa em 3 horas, seguramente ela será demitida. Ela tampouco pode tomar a sopa, ainda que tenha fome, porque a acusariam de estar roubando algo que não é dela. Seu trabalho, seu produto e os ritmos desse trabalho, tudo está sob o controle direto do capital. E essa, então, é a diferença principal entre esses trabalhos, na sua relação com o capital e, portanto, também há uma diferença entre os métodos de luta e os efeitos que podem ter. Se eu faço a sopa ou me declaro em greve na minha casa e não faço a sopa, não afeto diretamente a nenhum capitalista. Se organizamos uma greve no lugar de trabalho e paramos todas as cozinhas industriais, então aí sim miramos no coração da produção de lucro e podemos paralisá-la. Então o poder de fogo das mulheres na produção não é o mesmo que o que podem fazer como as donas de casas isoladas em cada um dos seus lares. Sim, perfeita a explicação. Fica uma imagem bastante clara da diferença entre uma coisa e outra, né? Eu acho que várias dessas definições teóricas que a gente está debatendo terminam dando base também para fundamentar não somente uma greve dos lares, como você colocou, mas, por exemplo, a greve de sexo, greve de sorrisos, né, que seria abarcando elementos ainda mais amplos do que é considerado reprodução social. Né? Nesse caso, mostrando aqui que seria diretamente inofensivos, porque assim, se ficamos todas tristes, mas a produção continua intacta, os capitalistas riem de nós e não vão poupar os seus próprios sorrisos, né? Agora, como eu comentei antes, né, tudo é amplo demais e também é bem ampla a definição de classe operária, né? Sim, totalmente. Muito bom o exemplo que deu. Como você disse, isso exige um debate sobre o que é a classe operária. Segundo Titi Bhattacharya, a teoria da reprodução social permite uma definição mais ampla sobre a classe trabalhadora que aquela que só a descreve como os ou as assalariados ou assalariadas. Então temos que entender o que isso significa. Significa que as mulheres das famílias operárias que não estão em um trabalho assalariado são parte da classe operária? Nós pensamos que sim, que são parte da classe operária, embora não estejam trabalhando em um lugar com um salário e estão somente ocupadas com as tarefas domésticas. Mas isso não é nenhuma novidade. Para Marx, as mulheres de famílias operárias ou os desempregados sempre foram considerados parte da classe trabalhadora, embora não tenham um trabalho assalariado nesse momento. E tem mais. Marx afirmava que, em geral, muitas mulheres da classe operária eram parte do que chamava de exército industrial de reserva. Isto é, uma reserva de força de trabalho que a classe capitalista usava para contratar em períodos de auge econômico e despedir em momentos de crise. Setores que tinham os piores salários, as piores condições de trabalho e que eram utilizados para rebaixar as condições da classe trabalhadora de conjunto. Então isso não é novo. Além disso, desde o início do capitalismo, as mulheres da classe operária têm sido parte da força de trabalho. O novo é que a classe operária mudou muito. É muito maior a sua extensão em nível mundial e é maior a feminização e a racialização da classe operária. As mulheres são hoje 46% da classe operária no mundo.
e, além disso, cumprem papéis de vanguarda em muitas lutas e conflitos, como vemos as jovens trabalhadoras das fábricas de Myanmar, no Sudeste Asiático, que enfrentam um golpe de Estado, ou as enfermeiras em vários países que, em plena pandemia, fazem greves em defesa da saúde pública, ou mesmo as professoras em outros grupos de trabalhadores. No entanto, retomando a sua pergunta, nós cremos que é importante deixar claro que a classe operária ocupa no capitalismo posições estratégicas na produção, na circulação e no transporte, que são fundamentais para paralisar o conjunto da produção e, inclusive, desarticular o poder do Estado através de métodos de luta como a greve geral. E, neste sentido, o trabalho doméstico tem infinitamente menos capacidade para paralisar essa produção, quase nula, eu diria, se você se centra nos lares e não nos pontos fundamentais da produção e da circulação. Ainda assim, ao longo da história, as mulheres das famílias trabalhadoras cumpriram papéis importantes em várias lutas, como, por exemplo, nas lutas por moradia, contra os despejos, o aumento dos preços dos alimentos ou na coordenação entre as fábricas e os bairros, ou apoiando e formando comissões de familiares quando havia greves. Mas não podemos deixar de lado que é necessária a centralidade da classe trabalhadora, que é composta por homens e mulheres, com posições estratégicas para desempenhar um papel hegemônico na composição de uma aliança com todos os oprimidos, na luta contra o capitalismo. Aqui, como você dizia, há uma questão que não fica clara na teoria da reprodução social, porque eles dizem que há uma esfera da reprodução social que abarca o trabalho do lar, os trabalhos remunerados sob controle do Estado, professoras, enfermeiras, ou no setor privado, clínicas e hospitais privados, mas também cadeias de fast food como o McDonald's. Então, o que é que se agrupa esse setor segundo elas? Que todos são trabalhadores para a reprodução da força de trabalho. Mas a definição é muito ambígua, porque se as pessoas que trabalham no McDonald's são parte da esfera da reprodução social, então também o seriam os meninos que levam comida de bicicleta, os entregadores, os garçons que atendem um bar. E se a esfera da reprodução social é tão ampla, já não sabemos para que serve essa definição. Claro, a amplitude da definição é tamanha que levaria à ideia de que ou tudo é reprodução social, então, como você falou, né, perde o sentido dessa definição e o que ela pode contribuir para desenvolver aspectos do marxismo revolucionário nesse âmbito. Né? Aqui a gente veio abordando em vários episódios também do podcast a experiência da Revolução Russa no que diz respeito ao debate do trabalho doméstico. Né? Era um dos pilares da estratégia bolchevique para a libertação das mulheres, né? Ou seja, consideravam, né, naquele momento decisivo que o trabalho doméstico fosse arrancado do âmbito privado e levado ao âmbito público, né, ou seja, que fosse socializado, né, através da planificação da economia e etc. Né? E eu acho chamativo que na teoria da reprodução social não é abordado com centralidade essa que foi a maior experiência de socialização do trabalho doméstico, né, para tirar das costas das mulheres esse trabalho invisível, não remunerado. Né? Aqui eu acho que talvez se expresse uma diferença, que é que para a teoria da reprodução social, em última instância, o problema não é se é público ou privado, né? Se está no âmbito público ou privado, mas sim o tipo de trabalho que reproduz socialmente a vida. Né? E para nós a questão fundamental é ver se esse trabalho passa a ser um outro trabalho qualquer, que é parte da produção, e, portanto, não é utilizado para atomizar as mulheres dentro de casa, né? Utilizando naturalmente a opressão de gênero para descarregar esse trabalho nas costas das mulheres. Né? E tudo isso nos leva, inevitavelmente, ao debate de estratégias, né? Que é, na realidade, a grande discussão entre marxistas revolucionárias e as teóricas da reprodução social, né, Josi? Este debate de estratégias, eu diria, é fundamental. Como disse, nós não somos analistas da realidade, somos feministas revolucionárias e, portanto, nós temos que discutir a estratégia. As teóricas da teoria da reprodução social propõem uma estratégia de feminismo dos 99%. E o que seria isso? Bom, de novo, não fica claro. Mas quando dizem mais explicitamente, falam em uma somatória de movimentos com a classe trabalhadora, os movimentos feministas e antirracistas, todos juntos para enfrentar o capitalismo. Falam também de uma solidariedade entre todos os movimentos. E isso, obviamente, é necessário, estamos de acordo, mas é completamente insuficiente. Nós pensamos que não basta a ideia da solidariedade, porque não se trata somente de resistir. Queremos superar o capitalismo e avançar para outro tipo de sociedade que não seja baseada na exploração,
nem na propriedade privada e nem nas opressões. Qual relação, então, vai haver entre essas existências e o momento de começar uma ofensiva? Que programa defendemos que possa questionar os lucros capitalistas, além de exigir mais saúde e educação pública? Como conectar as aspirações e necessidades mais urgentes da população trabalhadora com essa perspectiva de luta pelo socialismo? A criação de laços de solidariedade é um grau elementar da estratégia, básico. Mas se falamos de uma estratégia revolucionária, há muito mais que faz falta, porque precisamos conseguir criar forças materiais capazes de derrotar o capitalismo, seus estados e suas forças repressivas. Ao longo da história do marxismo revolucionário, os debates sobre a estratégia foram muito importantes. Por exemplo, os debates sobre a relação entre greve geral e as posições estratégicas que a classe operária ocupa, como já dissemos antes, mas também sobre a necessidade de organismos de auto-organização, sobre como firmar essa unidade entre a classe operária e seus aliados, debates sobre frente única ou sobre a construção de partidos revolucionários com um programa para vencer. E dentro disso, a questão da hegemonia é um desses debates chaves. Como a classe operária conquista a direção e solda as alianças com os outros setores oprimidos. Este foi um tema chave na Segunda e na Terceira Internacional. A questão camponesa, durante a Revolução Russa, os direitos das nacionalidades oprimidas ou as reivindicações democráticas de diferentes setores, assim como a questão da luta contra a opressão das mulheres ou contra o racismo. Isso implica também articular reivindicações democráticas, que não são só aquelas da classe operária, como outras que são especificamente dos setores de mulheres ou racializados da classe trabalhadora. Então, depois de dizer tudo isso, ficar somente com a ideia de somatória de movimentos solidários, sem considerar todos os debates que estamos citando, na realidade, deixamos intactos os marcos do capitalismo e abre espaço para que os partidos capitalistas, ainda que tenham uma cara progressista, capitalizem o descontentamento pela via eleitoral. Ou, diretamente, esta necessidade pode ser usada em prol de uma estratégia reformista. No caso dos Estados Unidos, isso ficou muito claro com o movimento Black Lives Matter, sendo neutralizado em grande parte através da ilusão de que, votando no Biden, o racismo e a violência policial seriam solucionados. E, neste ponto, as burocracias sindicais e as burocracias dos movimentos também colaboraram. E é preciso dizer que algumas feministas do feminismo dos 99, como Nancy Fraser, chamaram o voto do Partido Democrata. Já sabemos que essa não é nenhuma solução. Claro, nenhuma solução, ainda mais agora a gente vendo que a vice-presidente dos Estados Unidos é a primeira mulher negra a ajudar no bombardeio da Síria, né? Lamentável, enfim, e justamente aonde podem terminar algumas teorias feministas, né? Que depois na política vira qualquer coisa. E eu acho que toda essa discussão, especialmente isso que você coloca sobre a somatória de movimentos, aponta para um problema estratégico também, que é a questão das burocracias sindicais. Isso diretamente não existe para a teoria da reprodução social, né? Não está, inclusive, no manifesto para os 99%, e acaba mostrando que não tem nenhuma política clara para organizar as mulheres trabalhadoras que têm as suas lutas afogadas pelas burocracias sindicais. Né? Aqui no Brasil a gente vê isso bem claro com o papel que o PT cumpre e segue cumprindo no momento em que a gente tem um governo de extrema-direita como o Bolsonaro, né, que a pandemia atinge altos índices de morte, além da situação de fome e desemprego, né, o papel das burocracias é criminoso. Isso não é um tema para a teoria da reprodução social, né? E para nós, ao contrário, é uma questão central. Sim, totalmente. É importante esta questão e é uma ausência na teoria da reprodução social. Essas autoras sustentam que alguns setores da reprodução social, como, por exemplo, as professoras, enfermeiras, cuidadoras de idosos, etc., têm um potencial superior para estabelecer laços de solidariedade ou atuar como ponte com outros setores operários, porque seu trabalho colabora com a reprodução da vida diária da classe trabalhadora e se encontram ligadas a esta por múltiplos laços. Isso pode ser visto nas greves das professoras nos Estados Unidos, ou no reconhecimento e apoio popular que houve às trabalhadoras dos hospitais durante a pandemia. No entanto, esse potencial não assegura que essa solidariedade vai se concretizar, porque, como você dizia, existem burocracias sindicais, e em muitos casos as burocracias sindicais jogam contra e impedem essa coordenação.
ou seja, são o principal fator para impedir que a classe trabalhadora seja uma força hegemônica. Então temos que dizer que há uma grande ausência nestas elaborações porque não fazem nenhuma menção às burocracias sindicais. Tampouco analisam o fato de que nos movimentos sociais, como o feminismo, também há burocracias e que também são cooptadas pelo Estado. Por exemplo, na Espanha e na Argentina, dois dos países onde foi mais forte o movimento feminista nos últimos anos, hoje temos o que podemos chamar de um feminismo ministerial. Quer dizer, que entrou na gestão do Estado capitalista e que não está respondendo com nenhuma medida profunda que mude as condições de vida das mulheres porque não quer mexer no lucro dos empresários, dos capitalistas. Então, toda essa questão das burocracias e do papel que cumprem é muito importante. Por exemplo, quando na Espanha foi chamada pela primeira vez a greve de mulheres em 2017, os sindicatos diretamente se negaram a convocá-la. Só chamaram quando a base começou a fazer pressão, as trabalhadoras nos sindicatos, para exigir que houvesse apoio a alguma greve. E depois as burocracias fizeram o impossível para que essa greve de mulheres não fosse uma verdadeira greve geral ativa, mas só algumas mobilizações ou algumas paralisações de poucas horas. Mas além disso, as burocracias são as que mantêm isoladas as lutas das mulheres mais precarizadas. São, por exemplo, aqui na Espanha, as burocracias que aceitam todas as reformas trabalhistas, as privatizações e a precariedade, que são todas as questões que afetam, em especial as mulheres, como você conta no seu livro. E são as burocracias que buscam manter a classe trabalhadora em lutas corporativistas parciais, fragmentadas, só resistindo e não se preparando para uma luta ofensiva contra o capitalismo. Então fica claro que para organizar a luta comum de toda a classe trabalhadora, com as mulheres, com a juventude mais precarizada, precisamos passar por cima das burocracias e desenvolver a auto-organização. É a única saída realista para acabar com esse sistema capitalista e patriarcal, que reproduz o racismo e a xenofobia e que, além de tudo, como estamos vendo, está levando milhões à fome e à pobreza. Por isso, nosso feminismo é anticapitalista e socialista. Exatamente, esse é o nosso feminismo. E, Josi, eu queria agradecer muito pela participação aqui no podcast, foi muito bom. No, te agradezco a ti, Diana, me encantó participar y ojalá sigamos con estos diálogos internacionales más habitualmente. Com certeza, foi muito bom poder te entrevistar aqui, fazer esse intercâmbio. É uma grande contribuição para essa reflexão aqui no Brasil também. Enfim, acho que com todo esse debate, nós do Põe Rosas, a gente reafirma que o nosso feminismo é anticapitalista e socialista, com uma estratégia proletária de auto-organização da classe trabalhadora para destruir essa sociedade e abrir espaço a uma sociedade sem exploração e sem opressão, o comunismo. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.